Eu queria convidar o nosso ilustre palestrante de hoje, o doutor Christian, por favor. Gostaria também de convidar a doutora Maria Alice Xavier de Azevedo Marques. Ela está representando aqui a Comissão da Mulher Advogada, a doutora Cátia Bolos. Seja bem-vinda, doutora Maria Alice. Gostaria também de convidar a doutora Ana Latonovitz, que além de ser da Comissão da Mulher Advogada, é da nossa coordenadoria também. Doutora Ana, e é de Guarulhos, por favor. E gostaria também de convidar a nossa juíza. Cadê a nossa juíza? A doutora Milene Brasil, por favor. Milene, também é da nossa coordenadoria. Ela é juíza do Direito do Trabalho. Seja bem-vinda. O doutor Christian, advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela PUC-USP, presidente da Comissão de Estudo de Direito da Moda, coordenador do NAGIC, membro do Tribunal de Ética e Disciplina e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos. Doutor Christian, a palavra está com o senhor. Eu vou dar só uma basezinha para vocês. O que é, numa linguagem bem simples, assédio? Falar qual é a legislação que justifica isso, como a legislação 2001, somente da área criminal. E dali para frente nós vamos no prático, tá bom? Então, assédio sexual no ambiente de trabalho consiste em constranger colegas por meio de cantadas insinuações constantes com o objetivo de obter vantagens ou favorecimento sexual. Essa atitude pode ser clara ou sutil, pode ser falada ou apenas insinuada, pode ser escrita ou explicitada em gestos, pode vir em forma de coação, quando alguém promete promoção para a mulher, desde que ela ceda, ou ainda em forma de chantagem. Outra coisa, o assédio pode ser também para o homem, tá? Homem com homem, mulher com homem, mulher com mulher. Isso pouco importa. É menos comum, o mais comum é do homem com a mulher, tá? O assédio sexual é uma forma de abuso de poder no trabalho. Ele se configura de duas formas. Chantagem, que é o tipo criminal previsto na Lei 10.224/2001, e intimidação, que é a intenção de restringir, sem motivo, a atuação de alguém ou criar uma circunstância ofensiva ou abusiva no trabalho. E eu destaquei duas coisinhas aqui. Primeiro, quanto à chantagem. A vítima tem que provar que houve coação e que ocorreu conjunção carnal por superior hierárquico. Esse era o entendimento que hoje já não tem se enquadrado mais. Não depende tanto da conjunção carnal. Antes disso, você já configura o assédio sexual, mesmo na chantagem. Tem jurisprudência entendendo dessa forma. Eu mesmo fiz sustentação o ano passado, não sei se foi no STJ, acho que foi no STJ, e nós revertemos uma situação dessa forma. Na intimidação, não é necessário haver ameaça. Pode ser um galanteio, uma cantada, uma brincadeira de mau gosto, já configura o assédio. Então, onde que se configura mais assédio? Na relação de trabalho. Mas o assédio pode ocorrer dentro de um ônibus. É comum você ver lá, o ônibus está vazio, uma moça parada no corredor e o cara exatamente está atrás dela. Então tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente não vê acontecer, mas que tenha ocorrido uma crescente, são as denúncias, né? Como ele tipificou em crime e houve uma mudança no aumento da pena, isso passou a se denunciar mais. Então não pode, o que a gente pede é o seguinte, não se intimide de denunciar, tem que denunciar. Quanto mais denúncia tiver, mais a legislação vai ter jurisprudência dizendo sobre aquilo e ela pode melhorar. Apesar da pena ainda ser pequena, as mulheres em si têm que denunciar. E quando eu falo as mulheres, pode ocorrer com os homens, mas é exceção. Tem uma pesquisa recente, de 2013, que eu não sabia disso. Ela não diz especificadamente quem pode sofrer mais coação no ambiente de trabalho, mas ela fala de uma função ou cargo. Vocês têm ideia qual é a função ou cargo que sofre mais na relação de trabalho com o tipo de assédio sexual? A secretária, justamente. Quem falou aí? Parabéns, é isso aí, a secretária. No ambiente estudantil, o aluno, né? Que é bem comum também, tem muita jurisprudência dizendo disso.
o assédio do professor em cima do aluno. Tem até decisões recentes aí dizendo isso. Então, o assédio sexual é uma das muitas violências que a mulher sofre no seu dia a dia. De modo geral, acontece quando o homem, principalmente em condição hierárquica superior, não tolera ser rejeitado e passa a insistir em pressionar para conseguir o que quer. Aqui está um grande perigo. Eu tenho advogado muito nessa área, e o não, às vezes, leva a casos gravíssimos, né? Porque o superior hierárquico ele não consegue acatar aquele não. E isso tem ocorrido até homicídio e coisa assim. Eu fiz 2 defesas numa multinacional e chegou a homicídio. Um diretor chegou a matar uma funcionária. Então, tem acontecido coisas gravíssimas. Tem um outro caso que eu lembrei agora. Eu trouxe um material, mas eu vou falar de outras coisas. Tem um outro caso que eu me lembrei agora, que era um diretor de uma multinacional, ele tinha uma tara por mulher de uniforme. Por sorte, vocês sabem, nós temos uma juíza trabalhista aqui que ela vai ajudar bastante hoje. Deixa ela que eu vou começar daqui a pouco, começar a pergunta. Ela vai me ajudando. E teve o poder de fiscalização da empresa, ela tem que fiscalizar tudo isso, né? Ela responde pelo funcionário, ela não responde a parte criminal. O criminal é quem comete o ato. Mas a responsabilidade de um superior assediar um cargo inferior ou alguém inferior é a empresa que responde isso pelo dano, né? Então, a empresa percebendo a situação, porque a funcionária chegou a fazer uma denúncia no RH, nós começamos toda uma investigação. E nós percebemos que aquele funcionário só abastecia em postos de gasolina que mulheres uniformizadas abasteciam o carro. Ele só comia em restaurantes que as garçonetes eram uniformizadas. Ele só frequentava lugares que tinham mulheres uniformizadas. E começamos a juntar a prova contra aquilo tudo. Pedimos uma demissão por justa causa, mediante aquilo. Foi dada. E uma novidade. Eu não tinha visto a decisão uns 4, 5 anos atrás, se a juíza souber de alguma quiser falar, de ser autorizado o depósito em juízo da rescisão de contrato e aquela verba fica brecada enquanto andava o assédio moral daquela funcionária. Agora eu já tenho visto várias decisões nesse sentido, porque antes a ideia era o seguinte, no começo da legislação: o salário não pode, é verba alimentar. Deixou de ser verba alimentar quando o cargo dele é muito alto e o salário não reflete exatamente uma verba alimentar. Era um funcionário que ganhava R$80 mil por mês, esse diretor. Ele estava assediando uma funcionária que ganhava R$800 por mês. E o que ele fazia? Ele trancava ela de manhã. Ele chegava mais cedo na empresa, porque a limpeza começava às 6 horas da manhã. Ele chegava por volta das 7 horas, trancava ela na sala, tirava a roupa, se masturbava na frente dela sem botar a mão nela, abria a porta e falava para ela sair. Então é um caso, gente, sabe? Foi autorizado o uso de imagem, nós pedimos autorização para fazer gravação, para instalar. Então vocês olhem que grau que chega a isso. E essa mulher que trabalhava nessa empresa de limpeza terceirizada, ela morava sozinha em São Paulo, não tinha para quem se socorrer, e a história veio à tona porque ela foi trabalhar, fazer bico num buffet de final de semana. Era uma festa que era um advogado que tinha contratado, e um momento da festa que ele entrou na cozinha, ela estava chorando, e ele foi perguntar o que estava acontecendo, ela contou a história, esse advogado entrou em contato com nós, olha o que aconteceu. Houve todo um reverso nessa situação. Caso gravíssimo, gravíssimo. Quando eu vi as imagens, caso gravíssimo. E a tese de defesa foi o seguinte, que os dois eram amantes. Por incrível que pareça, mas ele foi condenado no criminal, as verbas foram bloqueadas, ela foi indenizada pela empresa, o bloqueio da rescisão não foi suficiente, mas a empresa arcou com o restante e nós estamos buscando no cível agora o restante da reparação. Mas esse entendimento vem vindo de um tempo para cá. Quando saiu a legislação, ainda não havia esse entendimento que poderia brecar os direitos trabalhistas das verbas rescisórias. Quando eu falo brecar os direitos trabalhistas das verbas rescisórias, pessoal, não é aquele também funcionário que ganha R$1.000, R$1.200, paga 600 de pensão, não adianta você bloquear aquilo. Se for verba alimentar, acho que fica difícil de conseguir isso. Eu não tenho visto decisão em salários baixos. Mas quando você fala em superior hierárquico, você tem uma ideia que há uma grande disparidade entre o que ele ganha e aquele que está sendo assediado. Então, cuidado na relação de trabalho, os homens aí, ou até as mulheres que têm algum poder de comando. Mulher, eu não tenho visto tanto caso de gracinha, tá? É mais o homem que é
mais abusadinho nessa relação de trabalho, né? Mas está dada a dica aí, isso pode configurar, você pode estar sendo gravado naquele momento, alguma coisa, produzindo algum tipo de prova, ou está mandando mensagenzinha via WhatsApp, fazendo ata notarial daquilo. Se não souber o que eu estou falando, que é ata notarial, que é alguma coisa, pergunta que eu paro. Só levantar a mão. Fazer a ata notarial do celular, então cuidado com isso. Respeite o outro. E se a mulher está sendo assediada, denuncie. Denuncie a quem? Ministério do Trabalho, Ministério Público, Delegacia da Mulher, tem vários órgãos que você pode denunciar. Digitar no Google lá, sai um monte de órgãos lá que você pode denunciar. Não deixe de denunciar. Tá? Se houver algum tipo de favorecimento sexual, pedido de favorecimento sexual, denuncie. Não deixe. Temos que denunciar para aumentar essa corrente. Tem aumentado a quantidade de denúncias, mediante casos que estão aparecendo na mídia. Um caso que teve bastante aumento de denúncia que aconteceu foi em 2011, salvo engano, com o caso do Roger Abdulmaci. Alguém sabe, conhece, sabe o que eu estou falando, quem era o Roger Abdulmaci? É aquele médico famoso, então sabem o que é, né? Como o caso já está bem andado, nós podemos falar um pouco. Naquela época, em 2011, salvo engano, aumentou 54% ou 56% das denúncias. E, por coincidência, aonde que aumentou tudo isso? No Conselho Federal de Medicina. 56% dos médicos que foram excluídos para deixar de ser médico foi mediante assédio sexual. De lá para cá, isso vem caindo ano a ano, né? Poucos médicos estão sendo denunciados, mas houve uma avalanche de denúncia em 2011, quando as vítimas de algum tipo de assédio sexual do médico foram fazer a denúncia. Alguém está... Foram fazer a denúncia. Então, em 2011 houve essa avalanche. Então, cada vez que acontece um problema desse na mídia, a gente percebe que há aumento no tipo de denúncia. Eu trouxe outros fatos aqui, vou falando aos poucos para vocês. No ambiente de trabalho, atitudes como piadinhas, fotos de mulheres nuas, isso está muito comum, hein, pessoal? Deixar de propósito na rede de trabalho, foto de mulher nua em computador de mulher, hein? É facinho de localizar, basta a gente puxar o IP da máquina ao contrário, hein? Mas tem feito essa brincadeira idiota em rede de trabalho. Convites indecentes, brincadeiras consideradas de macho ou comentários constrangedores sobre a figura feminina podem e devem ser evitados, como abraços íntimos, contatos íntimos, né? Às vezes, o superior hierárquico ele perde um pouquinho do controle. Nós tivemos um outro... Boa noite, Espada. Tudo bom com o senhor? Nós tivemos um outro caso de uma secretária também, e, infelizmente, o colega era advogado. A ponto de, cada vez que ela entrava na sala, só eram os dois no escritório. O escritório era ele e a secretária, recepcionista, não sei o que era, e esse caso também foi para o escritório. E, cada vez que ela ia despachar na sala, ele passava a mão nela. Ela estava com HIV, essa menina. E a família não sabia, então veio uma sequência de problemas, porque a família não sabia, essa menina estava fechada porque ela tinha contraído HIV, foi participar de uma corrida no Ibirapuera, tinha aquele teste rápido na porta do Ibirapuera lá, ela falou, vamos todo mundo fazer, fez, deu positivo. Estava sofrendo assédio sexual no trabalho. Bom, eu sei que quando essa menina chegou no escritório, psicologicamente estava morta. Estava morta. Graças a Deus, às vezes o homem lá em cima ilumina a gente. Por quê? Nós só tinha um teste. Esse teste rápido é um perigo do HIV, mudando só um pouquinho o assunto. Quem fizer esse teste, gente, faz mais um outro para configurar isso. Esse teste rápido, às vezes, dá o falso negativo. Dependendo de medicamento que você toma, mulher quando está em fase menstrual, imunidade baixa, cuidado com isso, porque às vezes é sífilis, outra doença sexual, ele acusa HIV positivo. Principalmente qualquer tipo de ST, e principalmente quando ela está no começo, né? Eu conversei com o Davi Wipp na época, porque eu pedi um laudo dele, e eu sei... E eu sei que... e deu positivo. E ela abraçou aquele positivo e falou, bom, estou morta, é sentença de morte, só não sei quando eu vou morrer. Primeiro, nós deixamos de advogar e fomos trabalhar psicológico. Calma,
vamos refazer o teste, eu não tenho dinheiro para fazer. Calma, levamos no Hospital das Clínicas, refez teste, foi ver, deu negativo. Falei, bom, primeiro passo, ela pegou confiança, começou a se abrir do assédio que sofria com o colega. E aí começamos todo esse trabalho, conseguimos condenar o colega, ele não foi preso, porque a pena, vocês sabem que decorre, é uma pena baixa ainda. Não foi preso, mas ela pegou uma indenização, conseguiu comprar um imóvel próprio, trabalhou um tempo conosco no escritório, e hoje, graças a Deus, ela é corretora de imóveis numa grande rede, numa grande construtora, e está bem na vida. Mas você vê, é uma pessoa que está sem sentença de morte. Então, tem casos assim de assédio sexual que são horríveis, né? Eu tenho 2 filhas, só tem mulher em casa, só eu de homem. Eu fico pensando, não sei, você pensa besteira, né? Você fala, se eu pegar o cara pela frente, você mata, porque é um negócio maluco, né? Eu fiz uma audiência no Fórum de Santa Amaro, não vou falar quem é a juíza, mas era um caso de assédio sexual. Ela falou, se fosse eu tinha dado uma facada nele. Eu falei, excelência, calma, que senão vai dar problema na audiência, né? Mas você abraça aquilo com uma raiva que é loucura o negócio, né? Você viu agora, que saiu agora, eles estão passando o vírus de propósito? Os carimbadores, né? Eu vi a matéria, propositadamente, relação de homem com homem, tem uma turminha aí chamada os carimbadores para transmitir o vírus da HIV. Né? Eles estão furando camisinha, dando bebida alcoólica no encontro para você perder a noção do que você está fazendo e tirando a camisinha no ato sexual, e todo mundo sabe que a relação anal tem muito mais facilidade de transmitir do que qualquer outro tipo de relação. A não ser também seringa, né? Mas estou falando na relação sexual. E homem, só sobra uma relação. Né? Então é muito mais fácil de transmitir, tem essa turma de carimbadores aí, casas de swing, cuidado com sauna, cuidado com esse tipo de relacionamento, cuidado com esse tipo de coisa. Quem é adepto, cuidado com isso. Essa pressão tem componentes, eu vou falando e vou dando exemplo para vocês se situando. Vão perguntando, senão eu pergunto para vocês. Estou dando um prazo para vocês se habituarem comigo. Essa pressão, não vou representar ninguém no tribunal, sou tribunal de ética, mas ficam tranquilos, pretendo não ver ninguém lá, pode falar à vontade. Essa pressão tem componentes de extrema violência moral, à medida que coloca a vítima em situações vexatórias, provoca insegurança profissional, pelo medo de perder o emprego, ser transferida para setores indesejados, perder direitos e etc. É justamente isso. O que é o assédio? É você coagir a pessoa de alguma forma. Né? Troca de função, vai ser mandado embora. Em grandes empresas, é um pouquinho mais difícil, porque você não consegue ficar manejando para lá e para cá, e o resto do pessoal toma pé fácil. Mas em pequenas empresas é fácil de ocorrer o assédio e é difícil de você provar. O principal problema que eu vejo, tanto no assédio sexual quanto no assédio moral, é a prova. Essa é a dificuldade que nós temos. E durante muito tempo, apesar da legislação ser de 2001, ser configurado o crime, aliás, 2001 foi quando houve a mudança que aumentou a pena. Mas desde 2001 para cá, a gente não tem visto muita denúncia porque ninguém acredita na condenação. Se vocês pegarem as entrevistas, pessoas que abusaram ou foram abusadas, eu fiz porque eu sabia que não ia acontecer nada. E eu não denunciei porque eu sabia que não ia dar em nada. Ou, às vezes, para a mulher é constrangedor. Além dela passar por aquele assédio, ela vai ter que contar a história de novo para várias pessoas, porque se for através de advogado, contar para o advogado, depois ter que contar para o juiz, passar pelo promotor, ela vai ter que ficar revivendo aquilo. E muitas vezes, para não passar por isso, ela prefere não denunciar. Ela sai do trabalho, ela muda. Isso quando é trabalho. Mas em ônibus, metrô, quando acontece o assédio diariamente. Eu já vi história, gente que andava com agulha, grampo, sei lá o que era, espetava os outros. Já escutei cada coisa, não sei se é verdade, se é mentira, mas deve ser verdade. Né? Deve ser verdade. É um absurdo. Tem que denunciar. Alguém estiver passando por um tipo de constrangimento desse, infelizmente, tem que denunciar. Não tem jeito. Eu não vou falar da parte criminal, mas eu vou citar para vocês o que diz aqui, mas nós podemos marcar uma outra, porque tem muita matéria para falar. A Lei 10.224, de 15 de maio de 2001, introduziu no Código Penal a tipificação do crime de assédio sexual, dando a seguinte redação ao artigo 216-A. O que diz o Código Penal? É isso que eu vou ler para vocês entenderem. Os alunos aí, prestem atenção, hein? Se errar na prova ou errar no exame de ordem, constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual,
prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. Percebam que sempre fala de superior hierárquico. Quem está te assediando tem que ter algum poder ali de mando sobre você. Hein? A legislação, em nenhum momento, fala de um colega que ocupa o mesmo cargo que você. Estão percebendo isso? Tanto no assédio moral como no assédio sexual, se vocês perceberem, a legislação vem falando sempre em superior hierárquico, superior hierárquico. Porque o que o legislador entende? Se é alguém que tem a mesma função que você, ele não tem qualquer poder sobre você. Você vai lá denunciar para o superior hierárquico. Agora, quando é o superior hierárquico, você denuncia para quem? Por exemplo, se é o dono da empresa. Quando é empresa grande ainda, deve ter alguém acima dele, né? Mas quando não é... Então, a gente sempre fala em superior hierárquico, tá? Ou ascendência inerentes ao exercício, emprego, cargo ou função. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. Trata-se de uma evolução da legislação, pois essa conduta era enquadrada em delito de menor potencial ofensivo, ou seja, crime de constrangimento ilegal, cuja pena é de detenção por 3 meses a 1 ano. Quer dizer, nós tivemos quase que uma dobra aí, o que melhorou um pouco, porque antes bastava lá fazer um acordinho e acabava o assédio sexual. Hoje não está bem assim. Cuja pena é detenção por 3 meses a 1 ano, ou multa para o transgressor, conforme o artigo 146 do Código Penal. Então, houve realmente uma evolução. Eu entendo ainda que essa pena é baixa. Se começar a ter mais casos, é o que eu falei, isso pode haver uma tendência ao aumento dessa pena e isso aqui começar a ser uma coisa um pouquinho mais séria. Não pode ter medo de denunciar. E hoje tem muitos meios de se denunciar, pessoal. Agora, a gente fala sempre acreditando que a denúncia é verdadeira, mas nós sabemos de vários casos também que coisa montada para querer ganhar dinheiro. Aquela fábrica da indenização, como houve no dano moral americano, isso depois chegou no Brasil, e eu estou vendo que anda acontecendo agora um pouquinho já com assédio sexual. Querer levar vantagem de algum tipo de situação. Além disso, a consolidação das leis do trabalho autoriza o empregador a demitir por justa causa o empregado que cometer falta grave, a exemplo dos comportamentos faltosos listados no seu artigo 482, podendo o assédio sexual cometido no ambiente de trabalho ser considerado uma dessas hipóteses. Aqui tem um probleminha, porque ela não fala o momento, né? Não é simplesmente a denúncia, a gente sabe disso, aqui tudo depende de comprovar, né? A princípio, nós somos inocentes. A princípio, nós somos inocentes, certo? Até que se prove o contrário. Não é isso que vocês ouvem? Né? O princípio é da inocência, não da culpa. Não é isso? Então, esse momento aqui da justa causa tem que ser muito bem analisado. Se você vai entrar com uma suspensão, se você vai interromper, suspender, depende do caso concreto, você tem que analisar. Não é simplesmente também alguém chegou lá, falou que está sendo assediado, você manda o outro lá por justa causa embora, que isso depois pode ser revertido e pode gerar dano moral, falsa acusação, pode reverter todo o problema para o outro lado também. Né? Então, está ocorrendo algum tipo de assédio, procure alguém que tenha conhecimento daquilo para poder te orientar, porque pode dar tudo errado. Tá? Além da dispensa por justa causa, quando configurado o assédio, o que a empresa pode fazer conforme nosso entendimento jurisprudencial? É justamente o que eu digo. Fundamentação legal é o 216A do Código Penal, que é o crime, a responsabilidade civil por dano moral, que é 186 e 187 do Código de Processo Civil, e o 927, combinado, e da CLT, o 482 ao 483. Configurando tudo isso, está configurado o assédio sexual. Quanto à relação de trabalho, quanto ao dano moral e quanto ao crime. Houve uma pesquisa da OIT em 2013, foi feito um levantamento, e verificou-se que 52% das mulheres já sofreram assédio no trabalho. 52% das mulheres, o que é um absurdo. Mais da metade... Ô, Ronaldo, tudo bem? Boa noite. O Orlando, na hora que eu vi o pessoal ali. Obrigado. 52% das mulheres já sofreram assédio no trabalho. E o que dificulta o OIT disso? Justamente o que eu falei. Falta de provas dificulta as condenações. O assédio, ele tende a ocorrer mais de uma vez, ele não ocorre só uma vez. Na primeira vez, já procure ajuda. Você precisa produzir a prova.
Se tiver prova escrita, WhatsApp, mensagenzinha de SMS, e-mail, esse tipo de prova é fácil de configurar, mas às vezes é ali, ou é oral, ou através de um gesto. Gesto, então, ficou mais difícil, vai depender de uma filmagem. Mas você pode fazer. O que tem ocorrido na produção de prova, o que não pode fazer é você interceptar a gravação. O que é isso? Um terceiro fazer a gravação do que está sendo falado. A prova ela é ilícita. Então, se você que está sendo assediado, só você pode gravar. Por mais que você conte para um colega de trabalho, ele não pode fazer esse tipo de gravação do assédio de você com a outra pessoa. Então, grave você, filme você, senão dá interceptação. É como a interceptação telefônica, é a mesma coisa. Você está falando no telefone com alguém, tiver alguém gravando, isso não pode. A gente vê nas operações, hoje está mais difícil, isso evoluiu, mas se quebrava operações e soltavam os presos aí preventivamente por causa disso, que a operação era ilegal. Ilegal por quê? Houve interceptação. Tá? Então, grave você mesmo, isso não pode ser feito. E a matéria da OIT diz o seguinte, o assédio pode começar com cantadas e insinuações, evoluir para um convite para sair e chegar ao ponto de forçar beijos, abraços e outros contatos mais íntimos. Algumas vezes ocorre mediante ameaça de demissão ou em troca de uma vantagem ou promoção. Em todo o mundo, 52% das mulheres economicamente ativas já sofreram assédio sexual, segundo a OIT. No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego define assédio sexual como abordagem não desejada pelo outro com intenção sexual ou insistência inoportuna de alguém em posição privilegiada que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de subordinados. Esse 52% das mulheres é no mundo todo. Como o mercado das mulheres vem crescendo, isso deve estar crescendo também. Pode ter certeza que, se é 2013, nós andamos mais um pouco, deve estar perto dos 60% isso aqui. Salvo engano, na Alemanha, a última pesquisa de 2014 estava em 56% homem e 42% mulher. Lá é invertido. Somente na Alemanha a pesquisa é invertida. Os homens estão sofrendo mais assédio que as mulheres. Mas eles também não dão um parâmetro qual a quantidade que tem mulher no mercado de trabalho e homem. Então fica difícil você saber por uma porcentagem se isso está correto ou está errado. Mas lá diz isso. Eu destaquei Está tendo uma campanha nesse momento de uma jornalista chamada Juliana de Faria. Não sei se vocês ouviram falar dessa campanha. Campanha Chega de Fio-Fio. Vocês ouviram isso? Não ouviram? Está na internet aí. E ela fez uma pesquisa que chegou ao resultado do seguinte, que 85% das mulheres já tiveram seu corpo tocado sem permissão publicamente. 85% das mulheres. Eu acho que o pior problema desse aqui deve ser no transporte público. Salvo engano, essa pesquisa foi feita em transporte público, né? Salvo engano, acho que foi isso. O IPEA, em 2014, fez uma pesquisa também relativa ao transporte público e verificou que 26% das pessoas... Olha que absurdo isso aqui, pessoal. 26% das pessoas acredita que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. Isso é o absurdo do absurdo, né? Nós estamos numa era da saúde. É bem comum você verificar as mulheres com roupa de academia. Nós estamos numa era aí de comida menos gordurosa, preocupado com o colesterol, saúde, e as mulheres têm se mantido mais em forma e têm usado essas roupas de academia. Você imagina como está essa pesquisa hoje? E as pessoas, 26%, acreditam que se a mulher tiver com uma roupa que demonstre ali o corpo dela, ela merece ser atacada. Está parecendo aquela pesquisa da 25 de março da pirataria, né? Que ficaram na porta de uma loja ali de pirataria, entrando as mulheres para comprar a bolsa Louis Vuitton. Louis Vuitton lá deve ser, né? Não sei o nome da... Vitão. Louis Vuitton. Então, comprar Louis Vuitton. Comprar Louis Vuitton aí, eu lembro que a pesquisa dizia o seguinte, que eles paravam a mulher a hora que ela saía e perguntavam para ela se ela concordava com a pirataria. Ela dizia que não. Eu sou contra a pirataria. E tinha acabado de comprar a bolsa. Louis Vuitton,
Acho que de 100, 96 disseram que era contra a pirataria. 96% disseram que era contra a pirataria e tinha comprado a bolsa falsificada. A durabilidade é outra. A durabilidade é outra. Compre falsificado. É verdade. O problema é que ela quer ter muitos, né? Esse que é o problema. Porque senão já saiu essa noite. Mas então é um absurdo esse tipo de pesquisa, né? Quando a gente vê o resultado. E depois perguntam por que um país está mais desenvolvido, outro está menos desenvolvido. Eu fui no Lead Empresarial, acho que o último ou penúltimo que teve, e foi um sueco falar lá na frente. Por que na Suécia, quando o primeiro funcionário chega, ele para na última vaga do estacionamento, ele para mais longe da entrada da fábrica? Ficou um silêncio. Vocês sabem o que é o Lead? São um grupo de empresários, empresas que faturam acima de 250 milhões por mês para fazer grupo do Lead. E eu estava lá, não é porque a gente fatura isso, não. Fui convidado. Eu fui por um órgão aí de classe. Não é que a gente fatura acima disso. Vocês sabem por quê? Ele para na última. De vez em ele parar mais perto, para ele andar menos, ele para na última. Vocês sabem por quê? Pode? Não, eles estão tão avançados, não é essa segunda malandragem. Não. É a primeira mesmo. Pô, se eu cheguei antes, eu vou dar a oportunidade do meu colega que chegar em cima da hora, parar mais perto, que ele vai ter menos tempo de chegar na entrada da fábrica. É igualzinho aqui, né? É igualzinho. É perigoso parar dois na mesma vaga aqui. Não tem vaga determinada para a diretoria, né? Não tem. É todo mundo igual. Refeitório. Então você vê que nível que chega a coisa. Quem já esteve nos Estados Unidos vê como funciona o estacionamento nos Estados Unidos. Com aquela loucura da Disney, funciona perfeitamente. Por quê? Você não escolhe vaga. Encher um corredor, enche o outro, enche o outro, enche o outro. Não para o estacionamento. Entrando 1 milhão de pessoas por dia naquele Magic Kingdom, o estacionamento funciona a 1000 por hora, não é isso? Quando uma pesquisa dessa dá um resultado desse, a gente fica triste com uma coisa dessa. Teve um caso recente no metrô que um professor de faculdade foi acusado de ficar com as partes íntimas de fora da estação República à estação Belém. Desculpa, estação República à estação Carrão, porque é lá que tinha a faculdade que ele dá aula. Da República ao Carrão, ele teria ido com a genitália ou coisa assim, sei lá como vocês querem chamar, para fora, esfregando numa moça. Isso foi o que a moça alegou. Aí eu participei desse inquérito. A primeira coisa, só que eu estava na defesa dele, é uma pessoa pública muito conhecida. Primeira pergunta que eu fiz para a moça foi a seguinte: como que ele conseguiu, 6 horas da tarde, da República ao metrô Carrão, e você não fez nada? Mandamos um ofício para o metrô, mais ou menos quanto que demora da estação República à estação Carrão? O metrô respondeu que fora do horário de pico demora 3 minutos de estação em estação. Dentro do horário de pico, ele dobra, é de 6 a 7 minutos. Se nós falarmos que temos República, Sé, Pedro II, se eu errar alguma, vocês me falam. Brás, Bresser, Belém, Tatuapé e Carrão. É isso? Anhangabaú? Então são 9, vezes 6 minutos. Ele ficou 69 minutos com a genitália para fora. E aí ela piorou. Não, e tem mais. Não é a primeira vez. Eu falei, não, agora é impossível, porque vocês estão marcando encontro. Espera aí, 69 minutos, e não é a primeira vez. Se você marcar na Praça da Sé 6 horas da tarde, é difícil você encontrar com quem você marcou, porque é tanta gente naquele negócio, você imagina fora do horário. Ah. E por coincidência, nós tivemos 2 casos desses, que agora eu vi o Ronaldo aqui, eu lembrei de outro. Nós tivemos 2, né? Tivemos 2 casos desses parecidos. Não sei se eram as mesmas estações. Era? Nas mesmas estações. E também que, eu não me lembro disso, já foi julgado, não podemos falar, né? Está julgando. Foi julgado? Foi absolvido? Foi absolvido, tá. Pensei que não podia falar que estava em sigilo, mas esse caso que eu tinha era um outro, mas eu vi o Ronaldo ali, porque o Ronaldo é do Tribunal de Ética também, é da 20ª turma. Então é um absurdo, né? Então você vê que aí quer se aproveitar da vantagem. E mais de uma vez, o senhor não sabe, isso aconteceu mais de uma vez. Pô, é impossível um negócio desse, gente. Você na mesma porta, no mesmo local,
na mesma estação, com a mesma pessoa se assediou? Mesmo horário, era a mesma pessoa e mesmo horário. Meu, é um negócio assim. Então, acontece esse tipo de coisa. Vamos falar um caso prático aqui do TST, para vocês terem ideia. No TST, um banco privado foi condenado a pagar indenização por danos morais a uma bancária que foi estimulada a alcançar as metas da instituição, mesmo que em troca tivesse que prestar favores sexuais aos clientes do banco. Olha só como é que acontece. Tinha conhecimento dessa? TST? Tinha. É um absurdo, gente. E não é a primeira, com um banco diferente. E não vai ser a última. Para buscar investimento para o banco, nem que ela tivesse que fazer favorecimentos sexuais para os clientes. O fato ocorreu... Não, isso eu não vou falar. Espera aí, deixa eu pular uma parte. Uma parte aqui eu posso. O fato ocorreu durante uma reunião com subordinados e a vítima argumentou que se sentiu humilhada e constrangida. Pô, tá de brincadeira, né? Mas ela mesma não denunciou. Após a reunião, seus colegas que estavam na reunião, por coincidência, essa reunião foi feita só com gerentes mulheres. A coisa já era arquitetada, né? Após a reunião, colegas da bancária realizaram uma denúncia no sindicato da categoria. Em outro caso, deixa eu eliminar o nome da empresa. Em outro caso, o TST condenou uma empresa de lingerie em que todas as funcionárias de um determinado setor foram assediadas sexualmente e expostas sexualmente pelo seu chefe em ter que tirar toda a roupa e provar a nova coleção da empresa. Ele chamava a funcionária daquele setor, pegava a coleção, falava, tira sua roupa, veste essa coleção, veste aquela, ela tinha que ficar se trocando na frente dele com roupas íntimas. Uma rede grande, hein? Conhecida aí. Olha o absurdo que chega a isso. Gente, quando a gente fala de rede, ou fala, tal empresa está com trabalho escravo, amanhã nós temos um congresso de trabalho escravo. Claro, tem o poder de fiscalização, tem tudo isso. Mas quando a empresa é muito grande, às vezes a gente não consegue controlar toda a cadeia produtiva. Porque às vezes você terceiriza o serviço e aquele terceirizado terceiriza. Bom, aí você perde um pouquinho do controle, né? Não que a empresa lá que passou o serviço não tenha responsabilidade sobre aquilo. Se tem o poder de fiscalização, você tem que fiscalizar. Mas assim, a gente tem visto aí, depois tem feito um tal de um termo de acerto de conduta, que é o TAC. Aluno, eu não sei se vocês sabem o que é isso. Quando reiterada vez há uma reclamação de um tipo de procedimento, o Ministério Público chama para que a empresa se adeque e fala, olha, vamos parar com isso daqui para frente, você faz um termo de acerto de conduta. O que é isso? Daqui para frente nós vamos fiscalizar isso, fiscalizar aquilo, não deixar mais acontecer. Então é feito um TAC que é dado uma oportunidade para a empresa sanar esse tipo de problema. Claro, não esse aqui sexual, isso aqui é caso grave, né? Mas o trabalho escravo saiu na mídia aí, tinham 2 empresas grandes envolvidas, foi feito um termo de acerto de conduta, só para vocês terem conhecimento, e foi sanado aquele tipo de problema. A simples paquera não configura assédio sexual, mesmo que haja do superior hierárquico. O que acontece às vezes que não tem assim uma tendência que aquilo vá diretamente levar para o lado sexual ou para o lado moral. Às vezes, realmente, pode existir uma relação amorosa entre o superior hierárquico e o subordinado dele, ou entre colegas de trabalho. O que tem que se medir, namoro, no ambiente de trabalho, relação amorosa, paquerinha, troca de informações do local de trabalho, não é muito adequado. Eu vou falar sobre isso aqui. Mas assim, a simples paquera não configura assédio sexual, tá? Desde que ela não seja ofensiva, tudo aquilo que eu já falei. Tem 2 casos também que eu trouxe de celebridades que vocês devem lembrar que foi problema de assédio sexual. Um da Britney Spears, não sei se vocês lembram de um ex-agente de segurança dela, um ex-guarda-costa dela, que ela fazia relação amorosa com outras pessoas na frente dele,
e andava pelada na frente dele para ficar coagindo ele. Vocês lembram dessa? Ela teve esse tipo de problema, saiu na mídia, da Britney Spears, e nós tivemos um que acho que esse daí vocês vão lembrar, que foi do Bill Clinton. E ele foi absolvido. Ele foi absolvido porque não ficou provado aquilo com a Mônica Lewinsky, se eu não me engano. Foi isso, né? Mônica Lewinsky. E o ato que ela relatou, vocês têm conhecimento, né? Não preciso repetir, né? Tá. Vamos cortar. Essa decisão da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região foi bem bacana e vem assim, vem balizando o que pode ser feito e o que não pode, tem sido muito usada como jurisprudência, tanto dos advogados nos recursos e até por magistrados dando essa legislação, essa jurisprudência. E ela diz o seguinte: empregado que cometeu assédio sexual é condenado, empregado que cometeu, não é? Presta atenção, hein? Empregado que cometeu assédio sexual é condenado a indenizar a empresa em reclamatória trabalhista. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região manteve decisão que permitiu à empresa de limpeza a deduzir dos direitos trabalhistas devidos ao empregado o valor de 10 mil, que pagou em outra reclamação trabalhista por assédio sexual cometido pelo mesmo trabalhador. Vejam só que avanço. Antes não acontecia isso. Ela conseguiu, então, como se fosse uma reconvenção. E esse caso até é um pouquinho diferenciado, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês. Eu vou ler inteiro, ele é curto, para vocês tomarem conhecimento. O voto do relator desembargador Brasilino Ramos foi acompanhado pelos demais desembargadores. A dedução foi possível graças à reconvenção. Sabe o que é reconvenção, né? Que ano vocês são? É cada um de uma série? Primeiro ano? Primeiro semestre? Começou agora, está? E o restante? Segundo semestre tem quem? Levanta a mão para a gente saber. Terceiro? Quarto, quinto, sexto, não é da mesma faculdade, pessoal? Sétimo, nono, décimo. Ué, o restante é o quê? Primeiro? Caramba, tem uns indecisos, não são advogados, estagiários, estão com vergonha. A dedução foi possível graças à reconvenção, instituto pelo qual o réu formula uma pretensão contra o autor na ação do processo de rito ordinário. Segundo os autos, o reclamante foi contratado pela empresa para exercer a função de limpador. O empregado pediu demissão, alegando que a reclamada não cumpriu as obrigações contratuais e exigiu que ele desempenhasse a função de encarregado, sem receber a devida contraprestação pela função exercida. A juíza Elisângela de Souza Castro Díquio, da vara de Gurupi, Tocantins, deferiu algumas parcelas trabalhistas reclamadas, 13º FGTS e férias proporcionais, e multou a empresa devido ao não pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. No decorrer do processo, a empresa pleiteou a dedução dos 10 mil que foi obrigada a indenizar uma empregada por dano moral, em razão de assédio sexual cometido pelo empregado. Deu para entender a história? Num outro processo, a empresa foi condenada por assédio desse empregado que entrou com ação contra a empresa numa reclamação trabalhista. Segundo a magistrada, uma vez condenada a indenizar terceiro por ato do reclamante, a empregadora tem o direito de regresso da quantia, a ser reclamada em processo próprio, ação de conhecimento, ora sendo a reconvenção uma ação proposta pelo réu em face do autor, no mesmo processo em que este está sendo demandado, buscando tutela jurisdicional em que se resguarde um direito seu que alega ter sido lesado ou ameaçado de lesão pelo autor. Não haveria oportunidade melhor e legal para a reclamada manifestar sua pretensão de regresso, apontou. Por isso, a juíza condenou o reclamante no importe de 10 mil reais, quantia equivalente ao dano causado à empregadora, e autorizou a compensação da quantia sobre os créditos do empregado deferidos na sentença. Isso é uma coisa que a legislação começou a andar bem nesse lado agora. Porque a responsabilidade lá no começo ficava toda para a empresa, você não conseguia fazer isso. Ao julgar recurso do reclamante, que pretendia excluir a condenação, a segunda turma do TRT acompanhou o voto do desembargador Brasilino Ramos, que negou o pedido. De acordo com o magistrado, o pedido de reconvenção remonta à existência de relação de emprego
entre o empregado e a empresa, que gerou a condenação anterior por assédio sexual, justamente pelo fato de o reclamante ser empregado da ré. Portanto, sendo o pedido reconvencional oriundo de fato gerado em razão da existência de relação de emprego entre o autor e a empresa e fundamentado em ato praticado pelo recorrente, justamente na qualidade de empregador, correta a sentença que admitiu a reconvenção, argumentou o relator no voto e foi votação unânime esse recurso. Isso foi maravilhoso para quem advoga para reclamado, porque você arcava com todo esse prejuízo, você não conseguia fazer essa compensação. E antes da emenda constitucional 45 de 2004, tinha uma discussão ainda, se a reconvenção era nocível, corria na trabalhista, era igual o representante comercial. Ora caía nocível, depois com aquela bagunça, né? Perua do tribunal, leva o processo para lá e devolve o processo para cá. Mas agora está bem definido, eu acho que a jurisprudência está se montando dessa forma, e eu acho que está no caminho certo, aliás. Porque, assim, a empresa, por mais que ela tenha o poder de fiscalização, é o que eu falei, você não consegue controlar tudo isso, né? O ato de todos os funcionários. Você pega uma empresa aí que tem 100 mil funcionários, 120 mil espalhado no Brasil todo, é duro de você ter esse controle. E antes a empresa que pagava. E você não poderia reter lá das verbas rescisórias. Quer dizer, você pagava pelo prejuízo, mandava o cara embora e pagava as verbas dele. Eu acho que está havendo um equilíbrio. Eu advoguei muito na área trabalhista no começo de carreira, e o pessoal me perguntava, Christian, mas mais ou menos quantos por cento já entra lá perdendo para fazer uma ação trabalhista, né, reclamada? Era engraçada a pergunta. Eu falei, pô, não tem isso daí, vai depender do caso concreto. Ah, mas eu ouvia falar lá que mesmo a reclamada estando certa, a possibilidade é de 30% e 70% do reclamante ganhar. Eu acho que nunca houve um equilíbrio tão grande como está havendo agora. Porque o que tem dado de processo, de improcedência total, é a reclamada ganhando o processo todo, está inacreditável. Eu nunca vi tanta improcedência de ação como tem ocorrido agora. Não tenho visto. E o tribunal tem mantido... Olha, está uma revolução na justiça do trabalho. Viu? Eu não advogo mais no dia a dia, não tenho muito tempo mais de fazer o que eu gosto, que era audiência, porque mudou a estrutura do escritório, né? Mas, assim, eu gostava muito de audiência. E agora, então, deve estar uma delícia, porque assim você está conseguindo produzir a prova, mudou um pouco isso. Antes chegava lá, o reclamante leva uma testemunha forjada e acabava derrubando toda a tese de um documento, o cartão de ponto era uma briga, mas a coisa parece que vem mudando e vem mudando para melhor, aí, trazendo um equilíbrio, né? Porque nem sempre a reclamada está errada, não. Está aí uma dica, quem vai advogar, a justiça do trabalho tem crescido numa velocidade. Eu trouxe uma... Isso ainda não tenho visto acontecer aqui. Um assédio sexual julgado na Suprema Corte do Japão. Olha o que aconteceu, isso eu não vi aqui ainda. Suprema Corte do Japão apoia a suspensão e rebaixamento de diretores da empresa acusados de assédio sexual verbal. A Suprema Corte concordou com a decisão de uma empresa em Osaka de suspender e rebaixar 2 funcionários por assédio sexual verbal. A empresa decidiu suspender 2 diretores depois que eles foram acusados de assediar sexualmente funcionários no mesmo ambiente de trabalho. De acordo com a corte, um dos homens disse para uma colega que mantinha um relacionamento extraconjugal. O que ele disse foi isso. A companhia suspendeu. Ele só disse que mantinha um relacionamento extraconjugal para uma mulher. Só isso, mas tem sua importância. Isso tinha um fim, né? Olha, tenho com ela e posso ter com outras. Deu para entender, né? A companhia o suspendeu do trabalho por 30 dias, além de retirá-lo de seu cargo. O outro diretor, que recebeu suspensão de 10, teria perguntado para subordinados se elas tinham namorados. Um falou que tinha um relacionamento extraconjugal e o outro perguntou se elas tinham namorados. Após as punições, ambos argumentaram que tratavam-se de perguntas normais em diálogos cotidianos. Inicialmente, uma corte distrital julgou que as punições eram apropriadas. Depois, uma corte superior revogou a decisão, dizendo que ela havia sido exagerada, pois as funcionárias não haviam reclamado diretamente dos homens e que eles não tinham a intenção de assediá-las. A Suprema Corte, então, concordou com a decisão da empresa de suspender e rebaixar os funcionários. Então, pelo que aconteceu aqui, a primeira instância deu contra, a segunda deu contra e a Suprema Corte reformou. Isso eu não vi aqui ainda no Brasil, porque acho que aqui só o rebaixamento não daria certo. Mas também num tipo de relação desse, acho que aqui não ia combinar muito, né? Simples você perguntar se namorou.
Mas tem relação. O que tem a ver se a pessoa namora ou não com o relacionamento de trabalho? O que muda isso? Acho que tem razão. No ramo da medicina, de 2009 a 2014, 44% das cassações de registro de profissionais médicos, conforme dados do Conselho Federal de Medicina, foram por assédio sexual. Valendo destacar que o recorde ocorreu em 2011, foi o que eu citei, mesmo ano que Roger Abdulmaci perdeu o registro por violência sexual e estupro. Diante da publicidade e divulgação do caso, apesar de não haver estudo que comprove a relação com o aumento de denúncias, acredita-se que a condenação e a prisão estimulou as vítimas a denunciar. Realmente, em 2011, houve um grande acréscimo de denúncias. Eu trouxe um outro caso prático. Vocês sabem de algum caso de abuso de assédio sexual? Alguém sabe algum? Teste do sofá, esse é problema. Né? É, porque o crime, a pena é baixa, mas assim, tem que divulgar, tem que denunciar. Eu vou ler um outro caso. Caso de namoro no trabalho. Convertida dispensa por justa causa, esse foi a favor de converter a justa causa de empregado que namorou no trabalho. Mas eu vou dar a proporcionalidade disso. Eu vou ler primeiro esse. Demissão por justa causa, pena desproporcional. Conversão em despedida imotivada. Não havia necessidade de aplicação de uma pena tão rigorosa quanto a demissão por justa causa no caso em tela, considerando que a reclamante e o colega de trabalho reconheceram que sua conduta não foi adequada e se comprometeram a não mais praticar os atos constantes das filmagens no ambiente de trabalho. As penas de advertência ou suspensão é que seriam adequadas, mantida a conversão da despedida por justa causa em despesa imotivada. Transcrevo por pertinente trecho dos fundamentos da decisão. A desproporção na punição aplicada, de todo o período contratual, a reclamada obteve apenas alguns segundos ou minutos em um único dia de troca de carinho da autora contra o colega de trabalho, sem desbordar do limite do razoável, que afasta a justa causa. Não há nas imagens atos libidinosos ou carinho da outra colega de trabalho, agressivos à imagem da empresa, mas simplesmente o descuido de recentes apaixonados, como deduz das declarações de folhas tais. Ainda há que se considerar a idade da autora, 21 anos, à época dos fatos, como atenuante da gravidade da conduta, ante os impulsos da juventude. Admitir a punição máxima retira a oportunidade de crescimento da trabalhadora dentro da empresa, quando não constatada a gravidade de falta por justa causa. Registro que a empresa, conforme previsão constitucional, deve cumprir a sua função social, adotando na advertência ou suspensão medidas que oportunizam ao trabalhador a adequação de sua conduta às previsões legais, morais ou normativas. Pelo que dá para se entender aqui, não houve nada de tão grave. Claro, namorar no horário de trabalho não é adequado, né? Tem empresas que têm até no seu livrinho de condutas, lá, quando a empresa tem principalmente compliance, quando você é admitido junto com o contrato de trabalho, vem uma cartilha de regras, deveres e obrigações dentro da empresa. É comum ter esse caso de namoro. As empresas até permitem o namoro, né? Mas que seja um negócio um pouco controlado, que não coloque os outros em exposição ridícula, né? Nós, no escritório, já tivemos um problema no próprio escritório. Entramos na sala de reunião, o advogado se agarrando dentro da sala de reunião do escritório. Então, são advogados, são uns casos meio... Isso acontece... Desnecessário, se expõe ao ridículo e te expõe ao ridículo. Você não sabe se você vai, se você volta, o que você faz, né? Eu saio e deixo à vontade, eu comunico e peço para sair. Mas tivemos, uns anos atrás, aí tivemos um caso desse. Então, mas o problema é quando você, que é bem comum, como você está muito tempo junto no trabalho, você acaba casando com um amigo de trabalho, né? Um colega de trabalho. É comum depois ter casais que viraram casais trabalhando numa empresa. Grandes empresas têm muitos casais. O que quando nós somos consultados, a gente orienta? Troque de setor, né? Coloca um setor que não tenha ligação direta. Né? É pior, né? Há um problema. Porque tem empresa que não aceita isso. Um deles vai ser dispensado. Está no contrato. Essa cláusula me parece abusiva. Me parece abusivo. Namoro de um trabalho é uma questão bastante delicada e controversa, que divide não apenas especialistas, como os próprios empregadores, sobre quais os limites
é o que deve ou não ser permitido. Juridicamente, no Brasil, o namoro no trabalho não é proibido, existindo, porém, alguns limites. Inicialmente, é fundamental que o namoro não atrapalhe a atividade prestada, pois, caso isso ocorra, o empregador poderá intervir no sentido de alterar os postos ou, em casos extremos, dispensar um dos empregados. É o que nós acabamos de falar, né? Namorar, eu não vejo problema assim. O problema é se você facilitar alguma coisa dentro da empresa, de um para o outro, de um setor para o outro, né, que vem interferir alguma coisa na relação comercial da empresa. Mas o namoro em si, não vejo grandes problemas, não. Além desse parâmetro, baseado no princípio da razoabilidade, a empresa pode, por si, inserir em seu regulamento interno regras para o namoro no trabalho, ou mesmo proibir relacionamentos amorosos entre colegas. Conheço empresas que, por exemplo, aceitam um namoro no trabalho, desde que não seja relacionamento entre chefe e subordinado, ou entre colegas da mesma equipe, buscando evitar, por exemplo, algum tipo de favorecimento ou privilégio na execução das tarefas. Porque automaticamente você faz uma autoproteção. Não tem jeito. É muito difícil isso. Tem que, acho que, mudar de setor, porque é muito difícil. Não tem jeito. Fala da companheira, do filho e tal, a coisa muda um pouco de figura. Pode haver assédio de homens contra mulheres, mulheres contra homens, homens contra homens e mulheres contra mulheres. Mesmo com todos os avanços que ocorreram no campo da sexualidade nas últimas décadas, o assédio sexual ainda é um tabu. Por ser oculto, passa a ser interpretado de forma solitária por quem o sofreu. E não raras são as vezes em que as mulheres adotam postura de culpadas, isto é, questionam se suas ações foram adequadas, provocadoras ou insinuadoras. E a culpabilização da vítima que se acrescenta, sentimento que se soma ao seu sofrimento de assediada. Essas hipóteses descaracterizam a condição de vítima e a conduzem à posição de culpada. Isso é bem comum quando o cliente vem te procurar. Primeiro que ela está ali humilhada, e ela acha que ela é a culpada ainda. O serviço do advogado, viu, excelência? O serviço do advogado não é fácil, não, viu? Porque primeiro ele é psicológico, psiquiatra, psicólogo, depois de um tempo ele começa a advogar, ainda mais na área da família. É duro. Eu sei porque a gente passa, às vezes, é incrível, é um negócio, você tem que levantar a estrutura do seu cliente, porque se tiver uma audiência em seguida, ele desmorona. Somente em divórcio, quando há traição, esse tipo de coisa, é muito complicado. O ser humano é complicado. O que a pessoa assediada pode fazer? A primeira dica é romper o silêncio, que é o motivo dos grandes males. Sair de uma posição submissa para uma atitude mais ativa. Como eu vou falar para vocês? Tem algumas religiões que é vergonhoso acontecer uma situação dessa, e a gente tem visto isso. Tem uma religião, por exemplo, que não autoriza... Não autoriza, não. Tem um princípio que você não faz transfusão de sangue. A minha avó era dessa religião. Minha avó era diabética e teve um problema e precisava fazer transfusão de sangue. Como minha avó sabia que o advogado, pediu para me chamar no hospital. Aí eu fui lá. O médico me chamou e disse na sala: doutor, não tem jeito, vai ter que fazer a transfusão. Entrei lá, minha avó falou assim: filho, você faça de tudo para que não ocorra a transfusão, eu prefiro morrer. É uma coisa, gente, vocês não têm ideia do que a gente passa. E nessa hora, eu fui lá e falei: faz a transfusão de sangue. Depois de 12 dias, minha avó começou a melhorar, no 12º dia morreu. Eu carrego isso aí até hoje, porque eu não sei se vale mais o princípio que você tem, se você age ali com a razão, se você escuta a pessoa que está ali, porque a fé dela era tão grande que nem... E era um negócio super simples, ela estava no hospital de ponta de São Paulo, no Sírio-Libanês, que eu posso falar, ou o Sírio Einstein, são referências nisso, um negócio super simples, mas a fé dela foi tão grande que nem a transfusão de sangue teve jeito. Um negócio super simples. Então, às vezes, quebrar esse... E o que acontece nesse tipo de assédio moral e assédio sexual? Vamos falar só do sexual. Tem religiões que a pessoa não se permite contar isso para alguém. Mas é... E você vê como que é o mercado de trabalho, principalmente o nosso, né?
Na Justiça do Trabalho já passou há um tempo, salvo engano. Na Justiça do Trabalho já faz tempo que são mais juízas do que juízes. Já faz um bom tempo, né? Que eu vi faz um tempo, né? A do trabalho foi precursora, realmente. Mas eu acho que hoje está acontecendo isso. E eu vou te falar bem, eu já estou advogando há 18 anos, acho. Tem melhorado. Nós temos que reconhecer isso. O mercado de trabalho hoje tem que reconhecer o seguinte: eu, para contratar advogados no escritório, pendo para contratar mulheres. Quando você analisa ali a ficha do dia a dia ali, o rendimento é rendimento, comprometimento, responsabilidade, eu não sei o que está acontecendo. É inacreditável. Contratamos homens também, não vamos pensar aí que a gente está dando algum tipo de discriminação. Preconceito, nada disso, não é nada disso. Mas se você olhar a ficha de rendimento, né, é diferente. É diferente. Então, a primeira dica é romper o silêncio, que é o motivo dos grandes males. Sair de uma posição submissa para uma atitude mais ativa. Dizer claramente não ao assediador. Contar para os colegas o que está acontecendo. Reunir provas com bilhetes, presentes e outros. Arrolar colegas que possam ser testemunhas. Relatar o acontecido ao setor de recursos humanos. Relatar o acontecido ao sindicato. Registrar a ocorrência na delegacia da mulher e, na falta dessa, uma delegacia comum. Registrar o fato na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. E, principalmente, estamos na nossa casa, tem que procurar um advogado, gente. Não tem jeito. Se antes de tudo isso quiser fazer alguma coisa também, procura um advogado. Mas procura algum advogado que tenha conhecimento na área do trabalho com relação a assédio moral, assédio sexual, porque você tem uma boa orientação. Gravar conversa, e-mails, filmem, mensagens. Se com tudo isso não configurar assédio sexual, qual é a saída? Se você advogando ali, com tudo isso você não configurar assédio sexual, a saída será injúria e difamação. Então, se escapar de um crime, você pode tentar enquadrar no outro, tá? Essa é a saída jurídica do crime. Já que a honra, no mínimo a honra foi atingida. Eu vou deixar uma... Tem muita coisa para falar ainda, mas eu vou encerrar por aqui. A ação contra o assédio sexual não é uma luta de mulheres contra homens, é uma luta de todos, inclusive de todos os homens que desejam um ambiente de trabalho saudável. Por um mínimo de coerência, não se pode, por um lado, defender os princípios de igualdade e justiça e, por outro lado, tolerar, desculpar ou até mesmo defender comportamentos que agridam a integridade das mulheres e dos homens. Derrotar a prática do assédio sexual no trabalho é parte integrante da luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. Pessoal, denunciem o assédio sexual. Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Espero ter acrescentado alguma coisa aí para vocês. Obrigado.